Cara, 4 anos mal administrado, ele reflete em décadas para você corrigir. Então, eu ia chamar aqui a turma toda aí que puder estar vendo a responsabilidade de votar de forma consciente, sem essa polarização burra e cega. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um episódio de número 36. Hoje recebendo um meu amigo aqui da nossa região, mais um convidado da região da Cidade Guanabara, o ex-deputado Vinícius Siqueira. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Vinícius Siqueira. Seja bem-vindo. Que isso, um prazer estar vindo aqui falar contigo. Na verdade faz tempo que eu tô já tentando marcar essa visita, né? Agora de volta ao cenário aí, nós estamos aqui com muita honra para estar trocando uma ideia aqui, salutar como sempre. Vinícius, que eu pude acompanhar no Conselho Tutelar, depois vereador, depois deputado. Passou rápido, né, Vinícius? Parece que um dia desse você estava no Conselho Tutelar. Tava, e assim, tem gente que tem a ousadia de falar, Vinícius, você cresceu rápido demais, né? Aí eu falo assim, cara, será que foi rápido? Né? Minha primeira candidatura foi para o Conselho de Saúde, em 2008. Conselho de Saúde? Essa eu não sabia, não. Pra você ter ideia, era um conselho que fazia fiscalização de como funcionava a saúde no Jardim Guanabara. Aí só depois foi pro Conselho Tutelar, né? Em 2009. Ah, então antes não tinha lá o Conselho Tutelar, tinha só esse Conselho de Saúde? Não, o Conselho de Saúde era uma instituição ligada à saúde do município, tá, né? E aí, posterior que foi pro Conselho Tutelar. E aí, depois, em 2012, candidato a vereador, não tive êxito. 2016, vereador, terceiro vereador mais votado da capital. E em 2018, deputado. Ou seja, nós estamos falando ali de vida efetiva disputando a eleição de 12 anos. Né? E aí, a pessoa ainda fala assim, pô, mas foi rápido, né? Foi rápido. O rápido talvez a sua visão, né? Mas os degrauzinhos que foram subindo ali... Mas quem acompanhou... E que eu tive o privilégio de acompanhar você como conselho tutelar. Primeiro você começou nos grupos ali que você treinava as crianças, já tinha um projeto ali que você treinava, era taekwondo, né? Lembro de você na academia, foi um dos primeiros projetos que eu pude acompanhar. Depois você foi para o conselho tutelar, a gente até precisou de um serviço seu uma época, você nos atendeu muito bem, eu, o Ney. Nós fomos lá no seu escritório que tinha lá na Avenida Goiânia. E logo depois você veio para candidato para a primeira eleição, bateu na trave, teve muitos votos e faltou poucos votos, né? Quantos votos você teve na primeira eleição? 3.638, mais votos que 9 eleitos. E a gente teve candidatos, até tem candidato que foi eleito na nossa região com praticamente metade dos votos que você teve, né? Exatamente. E depois em seguida você veio e foi o segundo, né? Mais bem votado. Terceiro mais votado. E depois deputado, você acha que foi uma boa escolha? Era um momento certo para vir para deputado, Vinícius? Bom, tem gente que fala que foi a minha pior escolha. Eu estava muito bem na Câmara na época, estava muito articulado, estava ali sendo um elo de ligação ali entre a oposição, situação e o governo Íris. Tinha uma confiança muito forte do governo Íris e ao mesmo tempo tinha muita confiança da oposição da Câmara, né? E ali estava um cenário muito armado para ser o próximo presidente da Câmara, né? Uhum. Mas, à época, tive um convite do então vice-governador, candidato a vice-governador Lincoln TJ, para sair candidato a deputado pelo PROS. E nós conseguimos êxito naquela... O trabalho estava tão bem feito, nós conseguimos êxito naquela época. Né? Em 2018, você ficar 2 anos na Câmara e já ir. Eu acredito que a minha história como deputado ela foi muito curta. E eu não tive tempo de mostrar o meu trabalho como deputado por 2 motivos. Primeiro ano é aquele ano que você prepara todo o terreno, despacha ali os recursos necessários para você mostrar para suas bases. Só que logo depois já veio pandemia. Então, quando veio pandemia, todo o cenário que você armava para os próximos 3 anos foi voltado para a saúde. As sessões elas pararam de acontecer no plenário. Você andava demais, ficava dentro da sua casa ou no seu escritório participando de forma remota, você não podia visitar as pessoas, você não podia fazer nada, cara, era algo novo, é um passado recente, mas que o país parou, os comércios fecharam, tudo parou, então eu fui tolhido de poder prestar um serviço e logo depois houve o que aconteceu da minha cassação, que logo depois eu quero contar mais sobre isso. Então, na sua opinião, você acha que
Hoje, se pudesse voltar no tempo, você teria feito essa mesma escolha. Era o momento ideal. Cara, é difícil você falar sobre voltar no tempo, né? Porque que não dá pra voltar. O primeiro lugar é que não dá pra voltar. Por isso que a gente gosta de perguntar. Segundo, é porque se eu tivesse a cabeça que você tem, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo da minha adolescência, eu tinha deixado de fazer um monte de porcaria que eu também. deixou. Então, com certeza. Então a sua fase é de viver aquilo. O que eu posso dizer é que tudo que aconteceu na história, na trajetória minha política, que foi lá, como você citou, de começar um projeto social na garagem da minha casa, dando aula para crianças da região, de forma gratuita. E aí você vai tomando uma dimensão daquilo, e de repente você já está dentro de uma academia de um outro amigo, com um projeto com 100 crianças, e os pais dessas crianças começam a te incentivar a sair candidato ao Conselho Tutelar. Aí você sai candidato ao Conselho Tutelar, ganha a eleição, de repente você já está na vida pública sem saber que estava entrando. E aí depois candidato a vereador, e perde a primeira, depois vira superintendente de habitação, aí você faz um projeto habitacional belíssimo na cidade de Goiânia, depois você vem para vereador, é o terceiro vereador mais votado da capital, quase 9 mil votos. Era uma crescente que talvez eu não teria outra oportunidade também de ser deputado, porque as coisas são muito rápidas na política, como é na vida. Então, falar arrepender, não arrependo. Talvez eu arrependa de algumas questões partidárias, que foi o que originou a minha cassação. Por exemplo, o partido, que eu resolvi sair candidato, desenvolveu um mecanismo de gasto de campanha através de cartões pré-pagos, onde os 43 candidatos da minha chapa usaram esse cartão pré-pago. Então, o partido contratava os cabos eleitorais para fazer campanha para os candidatos, assinava um contrato, cabo eleitoral e partido, e ele cedia esses cabos eleitorais para cada candidatura. Na minha época foram 193 cabos eleitorais contratados pelo partido no valor de 164 mil de pagamentos. Cada cabo eleitoral desse recebia um cartão pré-pago em sua residência com sua senha pessoal, para que no dia do pagamento ele ia lá, pegava o cartão pré-pago dele, ia no supermercado, no bar, na padaria ou no caixa eletrônico, sacava o recurso que ele tinha assinado o seu salário para trabalhar na campanha. A grande maioria era meio salário mínimo de R$ 477 na época. E o Ministério Público Eleitoral representou apenas a nossa candidatura. Dos outros 43, dentre eles 43, 4 foram eleitos deputados usando essa metodologia de pagamento de cabo eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral representou a nossa candidatura dizendo que aquela metodologia de cartão pré-pago não poderia ter sido usada. E aí representou a nossa candidatura de um ato do partido. Isso, então, no seu partido, você foi escolhido praticamente. Fui escolhido. Entre os 4, escolheram só você. Na verdade, foram 3 do meu partido e um de um outro partido que foi eleito, que usou o recurso do partido que eu fazia parte. Ou seja, era uma aliança. O cara usou o recurso do partido, diferente do dele, e não teve representação jurídica nenhuma eleitoral. E na nossa teve. Então, sim, todo hoje, mundo pela experiência, você pecou na escolha do partido. Eu acho que eu pequei muito na escolha partidária, porque o partido é algo que você precisa, e aí é a reflexão que eu faço. Talvez os partidos precisam, quando você escolhe um partido, você ter mais zelo com essa escolha de partido, com as pessoas que estão ali à frente. A gente teve situações similares agora, com pessoas que perderam o mandato para vereador, porque o partido não trabalhou a cota mínima para mulheres, né? E o cara acabou ficando prejudicado. Exatamente. Então, assim, aí a pergunta é, cara, e o partido? Ele foi prejudicado em quê? Se ele errou exclusivamente na escolha da metodologia de pagamento, e eu, como candidato, cabia o que a mim? A declarar aquele gasto. Olha só, se eu não tivesse declarado aquele gasto, talvez nem representação tinha. Talvez nem ia descobrir, como você declarou. Eu declarei, como todos os outros candidatos. É o meu papel declarar qualquer gasto de campanha. E ali naquele gasto foi onde teve a representação. E todo advogado eleitoral que sabe do meu caso, que conhece a fundo o meu caso, cara, todos falam assim, cara, uma das maiores injustiças que aconteceram na política goiana. Mas aí
tem um interesse por trás, né, Vinícius? Quando você entra num processo como esse, já tem as pessoas que estão querendo ocupar seu lugar. Então tem muita coisa que acontece nos bastidores que quem está nos assistindo normalmente não sabe, né? Os bastidores de uma cassação, os bastidores de um bem cruel. processo eleitoral, aonde o cara que perdeu nas urnas ali está disposto a fazer qualquer coisa para poder recuperar o mandato, cara, o processo ele é muito complexo. Os bastidores do judiciário, infelizmente, e aí eu falo, nós precisaríamos urgentemente de uma reforma também no judiciário, assim como é necessário uma reforma política mais ampla, mas o judiciário precisa de reformas também. Nós estamos falando aqui de um judiciário como um todo, primeiro, segundo, terceiro grau, TSE, Tribunal Regional do Trabalho, enfim, nós precisamos ter ali uma, assim, eu falo que decisões judiciais são tomadas a todo momento. A minha teve repercussão, porque tinha uma questão eleitoral de um mandato na Assembleia Legislativa, e as decisões pequenas que rebentam com a vida... E foi muito rápido, né, Vinícius, também? Entre começar essa cassação e você perder o mandato, foi quanto tempo? Cara, eu fiquei 2 anos e 8 meses, 2 anos e 7 meses na Assembleia Legislativa. Então, foi muito rápido. De fato, eu não fui deputado. Fiquei 1 ano, pandemia, e você com o mandato sendo todo tempo questionado, você fica preso ali, cara, você não sabe se vai ficar, se não vai ficar, e aí é um processo eleitoral. Pra vocês terem uma ideia, eu não tive a oportunidade do meu advogado, da minha defesa, fazer uma sustentação oral no tribunal. Eu não tive a possibilidade, meu advogado não teve a oportunidade. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de forma monocrática. Uma decisão monocrática de um único ministro cassando um deputado. Aí depois você entra com um recurso pequeno, que é no mesmo tribunal, que chama os embargos de declaração. Cara, é uma sessão plenária virtual, onde mais 72 processos foram votados em bloco. Ou seja, o meu advogado não teve a possibilidade de falar, ministros, está aqui, a situação é essa, meu cliente declarou tudo isso, está aqui o contrato entre o partido e o cabo eleitoral, que cabia ao meu cliente apenas declarar, a punição tem que ser para o partido, a devolução desse erário do fundo eleitoral, o partido tem que devolver, foi o partido que fez o gasto. O partido, ele não, em nenhum momento ele fez o repasse para a conta do candidato, para o candidato ser responsável pelo gasto. Então isso tudo eu não tive a oportunidade, o meu advogado não teve a oportunidade de fazer. Então assim, e é muito poder para um ministro, cara. Você tem, né, na eleição, recentemente dos atos de 8 de janeiro, o mesmo ministro, ele afastou de forma monocrática o governador do Distrito Federal. Ele pegou os votos dos votos, quem vota ali no Distrito Federal, ele pegou os votos, os votos de vocês não valem nada não, vão afastar. E eu acho assim, tem que ter zelo, cara. Você interferir, o judiciário ficar interferindo na política o tempo todo, você está automaticamente tirando o direito do eleitor. O cara pôs ele lá, como é que você vai tirar numa decisão monocrática? Compartilha aquilo com a corte, responsabilidade entre os outros ministros. Isso é grave, então por isso que eu defendo mais essa reforma judicial de forma mais ampla. Mas isso que está acontecendo no Brasil, Vinícius, porque um poder ele não deixa espaço vazio. Seria dizer que a omissão do Congresso está fazendo o judiciário aparecer mais? Ou deveria reavaliar e fazer uma reforma no judiciário a ponto de mudar esse formato, tirar essa decisão monocrática? Porque você dá muito poder para um cara só e você fica na mão de um ministro só, né? As decisões monocráticas devem existir para questões emergenciais. Não para qualquer coisa. Questão de risco de vida de uma pessoa, de um ato que não vai ter como você reverter mais. Mas no meu caso já existia um processo julgando há 2 anos. Mas, cara, o cara coloca aquilo em pauta para todos os ministros saberem, para o meu advogado. Então, assim, as decisões monocráticas são necessárias para esses casos de extrema urgência. E sobre o que você diz, Josmar, sobre essa questão de muitos assuntos, o Congresso não colocar o dedo na ferida,
Aí você dá a brecha pro judiciário ter que se manifestar, porque os assuntos são que ficam, às vezes, pautas ficam anos e anos no Congresso Nacional e eles não se posicionam, não pautam, talvez por medo de se posicionar e ter ali uma retaliação. Então, sim, por exemplo, a questão recente do que é considerado tráfico e o que não é considerado apenas de porte do usuário. O Congresso não se manifestou, aí o tribunal teve que se manifestar. Então tem alguns assuntos que demoram muito para o Congresso se manifestar e o judiciário tem interferido, aí é por questões realmente de morosidade do Congresso Nacional. Você acha que o STF está merecendo todas essas críticas que está recebendo por parte da população? Cara, o STF, ele, há um passado recente, ele era pouco falado, né? Hoje, você sabe dizer, aí a população brasileira sabe dizer qual é o nome dos 11 ministros, antigamente, né? A gente sabia só os nomes dos jogadores da seleção. Agora a gente sabe os nomes dos ministros. Dos ministros, por quê? Porque a população tem acompanhado de perto e quando você começa a chamar muita atenção, isso vai causando revolta em algumas decisões. Então é por isso que a população também tem se levantado uma voz contra também, não só contra a classe política, mas também o Poder Judiciário. Eu acredito que talvez a forma de escolha do Poder Judiciário ela precisa ser melhorada. Né? Você pega aí uma pessoa com 40 anos e ele vai ficar ali vitalício, de forma vitalícia, até sua aposentadoria compulsória de 75 anos. É muito tempo, é muito poder, é muita estabilidade. E ali o cara toma uma decisão, muitas vezes pendente da forma política de quem o indicou. Aí tem decisões ali que o Bolsonaro indicou 2 ministros. Aí, muitas decisões ali é 9-2, 9-2, 9-2. Fica parecendo ou que os 9 ministros estão ali dando uma resposta para quem indicou e os 2 ministros ficam parecendo que estão dando uma resposta de quem indicou. Então, assim, no judiciário isso não pode existir. As decisões elas têm que ser técnicas, né? Ali, por exemplo, quando você tem uma discussão muito acalorada, seria 5-4, né? Ter uma divisão, ou de forma unânime, né? Não, esse caso é unânime. Mas não, fica aquele ali 9-2, 9-2, 9-2 fica parecendo o quê? Não, é a turma os 2 do Bolsonaro e a outra turma que é contra o Bolsonaro. Então, assim, esse tipo de coisa não pode acontecer no Poder Judiciário. Mas também se a gente coloca um mandato limitado, será que o ministro vai ter liberdade para julgar? Porque a função deles também é muito complexa, Vinícius, porque você não está ali para julgar o que... Não é igual uma decisão política. Você foi político e sabe muito bem disso. Você toma muitas decisões e você pensa no efeito daquela decisão sua. Um ministro do Supremo, na maioria das vezes, ele vai desagradar a população em suas decisões. Então, será que seria melhor uma limitação de mandato? Na verdade, o Poder Judiciário ele não tem que tomar decisão nenhuma para agradar a população. Sim. Zero de agrado à população. Ele tem que tomar decisões de acordo com a Constituição, que está escrito na lei, na legislação. E muitas vezes nós estamos vendo algumas decisões que elas são de pressão popular. E pressão popular ela tem que existir no Congresso, na classe política, no Judiciário não. Eu sou muito, assim, quando você vê um delegado, um juiz, um promotor chamando muita atenção, dando muita reportagem, eu já fico com um pé atrás. Você pode ver que tem juízes e desembargadores... Eu comentei aqui no podcast recente com um convidado em relação ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando ele começou com todo aquele protagonismo, eu também fiquei com o pé atrás. E agora a gente está vivendo essa situação bem parecida com o Alexandre de Moraes, né? São comparações distintas, mas eu acho que um ministro não deveria dar entrevistas, o ministro não deveria participar de eventos empresariais como eles estão participando, financiados por empresários que têm seus interesses, e muito menos participar de eventos de políticos. A gente tem visto isso recentemente. Exatamente, porque esse tipo, por exemplo, se esse ministro precisar tomar uma decisão contra o político que ele janta, ou que ele frequenta a festa, ou que um frequenta a festa do outro, ou que é padrinho de casamento, ou que foi convidado, esse ministro vai ter a hombridade de levantar a mão e dizer, não, eu tenho suspeição sobre o caso, que eu sou amigo, ou ele vai tomar uma decisão
favorável ou ele vai ter coragem de tomar uma decisão contra quem ele janta? Essa é uma pergunta que fica no ar. Então, esse tipo de situação é grave. Ela precisa ser revista. O Poder Judiciário ele não tem que ter interferência nenhuma da classe política ou de política. Tem um outro ponto também, Vinícius, que eu queria ver sua opinião, porque, pelo que eu acompanho, até 2017, a gente nem sabia todos os componentes do Supremo e nem tecia tantas críticas como que se faz hoje. Essa chegada da direita, que chegou questionando tudo e todos os ministros, tudo que se fazia ali, colocando a corte em xeque, você acha que também não gerou essa reação? O corporativismo ali não resolveu aparecer mais do que antes? Bom, primeiro, esse colocar a corte em xeque, o corporativismo ele se torna algo que é normal, fazer defesa do poder judiciário, assim como qualquer poder ou qualquer classe vai fazer a defesa, isso é normal. O que não pode acontecer é que esse tipo de pressão possa interferir em decisão judiciária, numa sentença. Isso não pode ser interferido. A corte ela não tem que se basear na mídia, nas redes sociais, na pressão popular para se tomar a decisão. Elas são técnicas. Está escrito, está lá a Constituição. Tem que seguir o que está escrito. E, infelizmente, nós estamos vendo que, às vezes, essas pressões populares ela têm tomado um rumo que tem interferido diretamente em decisões do STF ou de qualquer tribunal. Vinícius, você começou na política cedo. Você pensava em se tornar um político ou aconteceu? As circunstâncias fez você político? Aconteceu, eu não pensava em tornar político. Como eu falei, eu morei nos Estados Unidos 2 anos, de 2003 a 2005. Em 2005 eu retorno para o Brasil e aí é um choque você começar a ver a desorganização do país, da cidade onde você mora, criança sem oportunidade. Aí você vê lá nos Estados Unidos, a criança vai para a escola de tempo integral, já tem um ônibus na porta que já pega e já leva para ela fazer um taekwondo, um esporte, depois vai para casa, tudo de forma muito organizada. Você vê que a criança tem a oportunidade de seguir, de fazer o que ela quer, dela se formar. Aí você chega no Brasil e vê aqui tudo largado, cara, criança sem vaga nem creche, sem vaga na escola, não tem um esporte para praticar. E eu tinha aberto uma locadora no Jardim Guanabara, minha locadora abria às 10 da manhã. E eu tinha um horário ali das 7 da manhã até às 9h30 ali, vago. Aí eu comecei a dar aula para umas crianças ali que ficavam ali perto do Guanabara 2, eu morava ali na Psy Teixeira, no Jardim Guanabara 3, tinha uma garagem ali com tamanho razoável. Comecei a dar aula para criança, e esse tempo foi enchendo, e eu comecei a perceber que muitas estavam vindo para lanchar. Minha esposa fazia um lanchinho lá e eles iam lanchar porque tinha fome. Então aquele negócio foi mexendo comigo de uma forma, cara, assim, é uma contribuição que eu dou conta aqui, eu dou conta de cuidar de 60 crianças aqui na minha garagem, aqui, 3 turninhos rapidinho de aula, terça e quinta. Isso foi acontecendo e foi criando. Veio um maluco de um amigo e falou: rapaz, o meu tatame ali da academia ali tá vago, usa lá que eu acho que tem mais estrutura. E a coisa foi acontecendo. Isso tornou um projeto para academia, pra né? academia. Então, o projeto ali se tornou um negócio grandioso e de repente você começa a falar assim: agora eu tô precisando de mais incentivo, precisando de uma secretaria de esporte para. Eu lembro das suas primeiras aparições na TV, antes de candidatar para o conselho, nesses projetos sociais. Enganjada ali, porque aí você começa a bater na porta do setor público. O setor público pode me ajudar. Tem os meninos aqui que não tem uniforme, quer ir para um campeonato. O setor público tem que me dar aqui umas raquetes para esses meninos chutar, né? Para os meninos ir para o campeonato. Enfim, e eu comecei a bater na porta do setor público, cara. E aí você leva muita porrada, cara. Muita porrada, porque se você não tiver um parlamento, alguém de influência, muitas vezes você não é atendido nem pelo secretário que é da pasta. Então, eu comecei a entender o processo político quando você leva uma portada na cara que você quer pedir ajuda para ajudar a comunidade e não consegue ganhar essa ajuda. Aí eu comecei cara, eu tenho que colar aqui num... Pensou assim, agora eu tenho que participar disso aqui para fazer alguma coisa. Exato, você começa a ver que o mundo é muito maior. E aí veio esse pedido dos pais dessas crianças para me candidatar ao Conselho Tutelar. Aí na primeira eleição que eu disputo, já tenho 1.510 votos, sou eleito conselheiro tutelar. Aí você vai para uma pauta bem pesada, porque o Conselho Tutelar
é um lugar que ali você consegue ver o sofrimento real do povo. É você chegar na casa de uma família, abrir a geladeira, você vê 2 cabecinhas de cebola e uma garrafa PET de água e o cara não tem o que comer. E o pai sair de casa e não tem onde deixar a criança, ou a mãe sair de casa e deixa a criança. E aí é onde a criança muitas vezes não tem acesso, alguém abusa ou violenta, e aí o conselho tutelar só chega quando a tragédia já aconteceu. É muito difícil o conselho chegar. Vários tipos de problemas, né, Vinícius? Cara, eu lembro quando a gente te procurou pela primeira vez e que você nos atendeu muito bem, a gente tinha um caso na minha rua de um pré-adolescente, adotivo, por sinal, que nos primeiros problemas a família colocou ele para fora de casa. Não sei se você lembra dessa situação. Lembro desse caso, cara. E isso, você vê, disso aí você vê vários problemas, né? Você vê desde o que não tem o que comer em casa, desde o outro que está rejeitando o próprio filho. E tudo, cara. Isso a violência contra a criança e adolescente, ela começa pelo Estado, que não dá o direito dela de estudar, de frequentar, de praticar esporte, e aí depois isso, talvez ali a falta de formação, ou desemprego, e o conselho tutelar também é muito limitado, né, Vinícius? Porque você é mais um ouvinte, você não tem muita força para fazer muita coisa, né? Que depende de articulação também. Porque o cara, é o seguinte, a função dele é muito limitada. Você pega um conselheiro tutelar, você chega ali, que não deveria existir, tá? Você faz uma requisição para a Secretaria de Educação pedindo uma vaga de CMEI para uma criança ali que está precisando. Cara, infelizmente, quem tá vendo a requisição vai olhar, ó, aqui quem assinou é o Vinícius, ali foi o Josimar, ali é a Maria. Cara, essa requisição, ela tinha que olhar a história da criança, ela vai olhar quem assinou. Então depende de você ter força até no conselho tutelar. Assim, eu vou atender esse conselheiro aqui, que ele é em Bira, se eu não atender, ele vai representar eu no Ministério Público, ele vai... Então, assim, até isso a sua requisição ali tem peso para atender a criança, até para você atender o que é de direito da criança. Se você não tiver uma articulação e uma força ali dentro dos órgãos, você acaba muitas vezes não levando o serviço que é de direito daquela criança. Então isso é grave, e ali é tudo política, meu amigo. Não existe nada nesse mundo que não é política. O conselho tutelar na sua empresa é o que eu falo para as pessoas. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política. Cara, eu começo a sorrir. Tudo é política. Tudo. Não tem como. Tudo que você faz, tudo é política. Tudo está envolvido na política. Eu sou consultor empresarial, mas para você abrir uma empresa, você depende de um órgão que é conduzido pelo Estado. A taxa de juro, tudo que vai influenciar diretamente o meu negócio, quem toma essas decisões, faz essas mediações, é o Estado. Então não tem como você fugir da política. A gasolina, o álcool, quem decide o preço é o Estado, o alimento, tudo, cara, tudo. Não dá para você falar assim, não gosto de políticas. E eu vejo que a política, a cada dia que passa, ela entra numa situação mais complicada pela ausência das pessoas em participar. Porque, por um lado, tem pessoas que dizem que nós evoluímos. Tudo bem. Que você falou aqui no começo, antes a gente sabia o time da seleção brasileira, mas não sabia os ministros, não sabia os nomes dos deputados da sociedade, deputados federais, etc e tal, como que funciona o Congresso. Então hoje a galera sabe um pouco mais, mas ainda assim a galera não está preparada para filtrar. A galera está vivendo dois extremismos, de um lado e do outro. E eu queria já pegar esse gancho, Vinícius, e ouvir de você o seguinte: o problema do Brasil é esquerda, direita? Será que o problema está entre ser esquerda ou direita? Ou isso é uma falácia da polarização e do algoritmo? Falácia pura. Eu sou de uma tese, e olha que isso não é de uma... Se eu for pensar literalmente, o que eu vou falar aqui é pouco inteligente. Porque como está muito polarizado, eu sou de uma tese que... Não, como você não é candidato, você pode falar o que você quiser hoje. Não, como se diz, quando eu estou entre amigos aqui, a gente tem até mais liberdade. Eu sou de uma tese o seguinte: existe vida além do lulopetismo e do bolsonarismo. Existe algo aí, cara. Aí você que está me assistindo fala, mas existe. Tem que ser racional. Para com essa doença louca, isso é uma doença.
do lulopetismo e do bolsonarismo. É doença. Isso é uma doença. É uma doença que faz o pai brigar com o filho, a mãe brigar com a irmã, a família brigar. Isso é algo salutar. O irmão de igreja atirar no outro. O outro falar. Cara, isso é uma doença. Essa polarização tá levando o país pro buraco. Sabe o que você tem que decidir na hora de votar, meu amigo? Principalmente em 2024 agora? É o seguinte. Esquece essa polarização, esquece esse negócio de lulopetismo e bolsonarismo. Preocupa com quem vai governar a sua cidade, quem vai cuidar do ônibus, passar no horário que você precisa para ir trabalhar. Na hora que o seu filho está doente, vai ter um pediatra lá na ponta. Se está recolhendo o lixo da sua porta, da sua casa, se a sua cidade está limpa, preocupa com quem vai fazer isso. Esquece esse negócio de polarização, aonde só trouxe algazarra, briga, discórdia e, infelizmente, o ódio tomando de conta da população. Isso é uma doença. O lulopetismo e o bolsonarismo é uma doença. Não, e a gente está deixando de avançar. Você vê algumas pautas no Congresso que você fala assim, cara, tem tanta coisa séria que deveria ser como prioridade no Congresso e não está, porque determinados grupos precisam de likes, precisam de vídeos, precisam de cortes. E precisa continuar falando para as duas bolhas que não saiu do palanque ainda. Não saíram do palanque e não discutem o que a população realmente precisa. Da parte econômica, muitas vezes você quer tomar uma medida no Congresso, porque ela é de um lado ou de outro dessa polarização. O cara é contra só por ser contra e não discute o que realmente vai avançar para o país. E, cara, nessas eleições, principalmente essa 2024, cara, são as eleições municipais. E os caras estão falando, assim, claramente, nós temos que eleger o maior número de prefeitos ligados ao A ou ao B, porque nós temos que estar forte em 2026. Os caras estão preocupados com o projeto de poder dos partidos, cara. Isso não... E não com os problemas, não com os problemas locais. Quem conhece a nossa cidade, quem que vai fazer um debate sobre a cidade. Vocês viram alguém aí movimentando, falando, cara, cidade de Goiânia, vamos construir um plano de governo interessante, o que é, vai ouvir a população, o que ela espera de um governante. Os caras estão falando exclusivamente de avançar no poder pensando em 2026. E isso, para mim, é o que está acontecendo de pior. E assim, onde eu estou indo, eu estou falando sobre isso, cara. Eu estou falando bastante para ver se eu consigo arregimentar mais pessoas que pensem assim, cara, existe algo aqui nesse meio racional que vai unir, porque do jeito que está aí é só desunião. E até porque, Vinícius, pelo pouco que eu entendo, depois gostaria que você descrevesse isso, sobre o que é esquerda e o que é direita, no Brasil a gente nem tem isso definido. A gente tem uma esquerda hoje que o governo que está atual, que governa mais como centro-esquerda, mais para o centro-direita do que para a esquerda. A gente tinha um governo de direita que tinha muita política de esquerda. Então, assim, quando você vê as pessoas nas ruas se dividindo só porque, não, você é de esquerda, você não presta, você é de esquerda, você é a favor do bandido, você é de esquerda, você não é a favor da família. Cara, qual o político hoje que é contra a família me fala? Quem que é contra a família, cara? E assim, primeiro eu vou fazer só por questão de partidos. Primeiro, é muito partido, cara. São mais de 30 partidos. Só que também pensar em mudar isso é utopia também, né, Vinícius? Porque esses caras estão lá no poder, você não vai querer pôr projeto para reduzir partido. Aos poucos já estão reduzindo com essa questão, inclusive tomada pelo STF, dessa situação da chamada cláusula de barreira. Então, alguns partidos já começaram a se movimentar para não perder o fundo eleitoral e não perder o tempo de televisão. A gente teve algumas uniões de partido que foi por causa disso, né? Exatamente, fizeram fusão, alguns fizeram federação e outros partidos estão ali sem tempo de TV e sem fundo eleitoral para poder tocar os seus projetos. Então, querendo já diminuiu os números de partidos. Por exemplo, em Goiânia, acredito que 16 partidos, ou fusão, ou federação, vão lançar candidatos a vereadores. Então, na eleição passada de 2024, foram 1.056 candidaturas homologadas a vereador em Goiânia. Esse ano, de 2024, eu acredito que não passa de 700, por questões dessas fusões e também a diminuição do número de cada partido, ou fusão, ou federação poder lançar. Então, já há uma modificação interessante nisso. E voltando na questão da direita e de esquerda, para mim, eu sou um cara que defende o seguinte: o Brasil tinha que ter 7 partidos apenas.
Eu queria um partido de Eu ainda vou extrema além. direita. Eu acho que tinha que ser só 2, igual nos Estados Unidos. Não, eu acho que 2. Só que os Estados Unidos tem 2 partidos, mas dentro desse corpo de partidos existem os movimentos, são outros partidos, né? São 2 que têm condições de lançar candidaturas. Mas aqui no Brasil eu acredito que a gente poderia fazer em 7 partidos. Eu teria um de extrema direita, um de direita, um de centro-direita, um de centro. Um de centro-esquerda, um de esquerda e um de extrema esquerda. Ali, cara, você se acopla em tudo. Mas, eu sou de centro. Até porque a gente não tem stand de ideologia, né, Vinícius? Não tem stand de ideologia, então, assim, tem um partido aí que não sabe nem que assim, partido virou uma instituição, muitas vezes, que é apenas um pré-requisito para você poder sair candidato. Tem partido que não tem sede, tem partido que o presidente anda com o estatuto, com o caderninho debaixo do braço, e não tem um local para o cara achar que partido é apenas para você candidatar. Um partido de verdade é um partido onde tem um trabalho, tendo eleição ou não. O partido tem uma secretaria de mulher, o partido tem uma secretaria de meio ambiente, que tem quadros ali para estar formando as pessoas, para estar sempre participando da política, né? participando dos debates na Câmara, na Assembleia, no Congresso Nacional. O partido ele é uma instituição de formar um cidadão que comunga com aquela ideia do partido. O cara filia no partido não é só para ser candidato, ele filia ali porque ele se identifica com aquela pauta. E muitas vezes filiação virou um ato. Não, você filiou não é porque você vai ser candidato. Não necessariamente. Há várias maneiras de você participar da política, sendo ela se candidatando, assumindo cargo público, ou sendo um militante, ou sendo um professor dentro do partido, ou sendo um dirigente partidário. Há várias maneiras. Só depende da maneira que você se entende, que se encaixa melhor com o seu perfil. E aí é onde o cidadão pode participar da política de várias maneiras. Tem algum projeto em andamento, Vinícius, para reduzir esses partidos? Você acha que isso vai adiante? Isso é um pouco utópico nesse momento. Essa redução ela está acontecendo muito mais pela questão da cláusula de barreira do tempo de televisão e do fundo partidário. Mais por do fundo partidário. Que eles vão se arranjando ali, e aí um partido faz a e fusão com o outro. Vai ficando sem porque assim... Não tem dinheiro, não vai fazer o quê? Na eleição passada de deputado federal, porque o que conta para um partido hoje? É o número de deputados federais ele alcança. O cara pode eleger lá 100 deputados estaduais, 100 prefeitos, isso não faz conta para o fundo partidário em nenhum tempo de TV. O que conta é o número de deputados federais. Então, qual que é o foco dos partidos hoje? Eleger o maior número de deputados federais. Na eleição passada, eles tinham que ter 8 deputados federais e pelo menos 1,5% da votação no país, nominalmente, para o deputado federal, para ele manter ali o fundo partidário e o tempo de TV. Quem não teve isso, ele se rearranjou. Ele fez uma fusão com outro partido para ter essa somatória de 1,5%, ou ele se federou para não perder o fundo partidário. E aqueles que fizeram a fusão, por exemplo, eu vou citar aqui 2 partidos fizeram fusão, que foi o PRD, o Patriota mais o PTB, que é a fusão mais recente. Eles fizeram ali, tem um que fez a fusão grande já tem um tempo, foi a União Brasil, né? União Brasil, o PSL também fez fusão, que virou, na verdade era o DEM e o PSL que virou a União Brasil, que é uma fusão muito grande. Meio que eles fizeram uma combinada, o Estado mantém com um partido tal, com um dirigente tal, o Estado esse, então assim, eles vão se reorganizando. Então essa diminuição de partidos, ela se deu não por questões ideológicas e organizacionais das próprias vontade dos partidos, mas sim pela questão muito mais do tempo de TV e do fundo partidário, que eles se fizeram uma engenharia ali para poder não perder esse recurso. Só que automaticamente esse número de partidos foram diminuindo por isso. Vinícius, você como um político que eu vi que conhece bastante, eu queria porque o principal objetivo do meu podcast aqui é porque a gente faz política de várias formas. Aqui a gente faz uma política de uma forma educacional, de conscientizar as pessoas. Então, você como já foi vereador, foi deputado e hoje é presidente do partido, é do presidente do PSB. Descrevesse para quem está nos assistindo, porque até hoje, com esse tanto de gente achando que é especialista, que entende tudo de política, cheio de verdade, eu acho que o problema maior da população hoje está cheio de verdade. Você conversa com alguém, não, mas eu tenho certeza, isso aqui que é o certo, eu vi um videozinho no WhatsApp e é justamente isso que está acontecendo. Depois a gente vai entrar nessa esfera. Mas eu gostaria que você descrevesse um pouco
que a gente está próximo ao pleito, e é muito importante, porque eu acho que esse pleito é mais importante do que para presidente, porque ele está muito próximo do meu dia a dia. É o vereador e o prefeito. Então, eu gostaria que você esclarecesse para a galera que está nos assistindo qual que é a função do vereador e qual que é a função do prefeito. Porque muita gente outorga para um vereador a função de um presidente e vice-versa, né? Sim. E isso aí talvez a falta dessa participação na política faz que a população misture essas questões de achar que o vereador vai resolver ali o problema que é do executivo, o executivo vai usar o problema como se fosse vereador ou como se fosse do judiciário, enfim. Então há essa mistura. O fato é que o vereador, ele é a figura mais próxima da população no modo político. É o vereador que você está ali próximo da casa. Ele que ouve suas demandas. É o que ouve, é o que sabe ali o pontinho ali do seu bairro. Lógico que eu falo assim, tem os vereadores que são líderes comunitários, que são mais próximos de uma determinada região da sua cidade. Ele acaba sendo a figura mais próxima. A gente chama que o vereador é o para-choque da política, né? É muito difícil você encontrar um deputado federal para você fazer um questionamento, um prefeito, um deputado estadual, um senador, quiçá um ministro da federação. Mas o vereador você consegue achar, você sabe onde ele mora, você sabe onde que é o escritório político dele, você sabe onde que é a Câmara Municipal. Então o vereador é o para-choque disso tudo. E aí, quando a população procura um vereador, cara, ela procura de tudo. Às vezes ela quer um problema, resolver uma questão do filho dela que não está conseguindo ter uma vaga no CEMEI, ou o pediatra não está conseguindo ter uma consulta que o menino está passando mal. Isso acontece, é a população pedindo socorro para quem ela tem que... Buraco na rua, luz queimada. Tudo isso. Então, assim, a função do vereador, a primeira função primordial do vereador é fiscalizar o poder executivo, que é o prefeito. Legislar também é uma outra função. Só que requerer esses serviços públicos também é uma função do vereador, né? E, por exemplo, às vezes a troca de uma lâmpada é o poder executivo que vai lá e executa o serviço de troca de lâmpada, mas quem é que vai avisar o poder executivo que aquela lâmpada está queimada? É o vereador com seus requerimentos, seus ofícios na Câmara Municipal. E isso a população sabe que está muito próximo. Então é por isso que essas eleições de 2024, que é a que está ali no dia a dia batendo na sua porta, elas são importantes demais para que a gente possa eleger uma Câmara realmente que corresponda com os anseios que a população tem, principalmente numa cidade como nós estamos, uma cidade que hoje é calamitosa. Hoje a cidade de Goiânia, ela chora, ela está em desespero. Eu acho que o goianiense, dessa eleição agora, ele vai passar a analisar não só o candidato, mas o vice. O vice, e mais do que isso, ele entender que a participação dele é primordial para que ele não chore os 4 anos. Ela é primordial. Se você não participar ou votar apenas de forma displicente, sem olhar o histórico do candidato, o que ele propõe, o que ele quer para a cidade, qual que é a capacidade teórica dele, porque há necessidade de capacidade teórica, há capacidade de você se falar, você é um parlamentar, você vai ter que defender a sua tese no parlamento para que ela possa ser ouvida e ser defendida e ela ser aprovada. Então, tudo isso vai ser muito bem analisado e eu espero que o goianiense possa ter aprendido um pouco para que possa escolher de forma melhor. Porque se você não consegue fazer isso, você acaba tendo o problema do prefeito atual, né? Você não consegue resolver os problemas, não consegue comunicar, não consegue convencer a Câmara e vira um caos na cidade inteira, porque o vereador, querendo ou não, como você disse que ele é o para-choque ali, ele depende muito do prefeito, porque um vereador sem o prefeito ele não faz nada. Tudo que você precisa na cidade, você depende muito do vereador. E é por isso que depende muito do perfil do vereador, né? O vereador, às vezes, como ele é só um mero assistencialista dos pedidos da população, ele é um cara que ele vai ter que depender de uma boa articulação com a prefeitura ou com o Estado para poder resolver o que é pedido por ele. Agora, tem outros vereadores que são vereadores de posição de bandeiras mais firmes, que tem um posicionamento ali de mais de entendimento, que vive mais surfando ou um posicionamento mais de oposição
porque ele usa a tribuna e as redes sociais para ter a opinião dele e ele conseguir ali mudar ou interferir diretamente numa lei, numa peça orçamentária, que o seu orçamento ele é votado na Câmara Municipal. Então existe o perfil de vereador que tem mais posição, um perfil mais ideológico, um perfil mais ali de bandeiras mais claras. Tem o perfil do vereador mais comunitário, que é aquele que é o que dá assistência direta, que briga ali pela apesar de ser vereador por Goiânia, pela capital, mas ele tem uma atuação mais regionalizada. O fato é que nós precisamos de uma Câmara que possa ter esses perfis, que são muito claros e são importantes, mas nós precisamos também os perfis de vereadores que possam discutir a cidade de forma mais ampla, de um plano diretor, de um código ambiental que carece a nossa cidade. Por exemplo, está agora discutindo na Câmara Municipal esse projeto do Centraliza, que eu acho que para mim é um dos projetos mais importantes dos últimos tempos que passa na Câmara Municipal. O centro da cidade está morrendo. Você passa hoje na Rua 3, é de chorar. A maioria das portas fechadas com a placa de aluga, seu de vende. Eu lembro na minha adolescência que eu pegava o ônibus para ir para o centro para resolver os problemas, porque o centro era o movimento que era aquele centro, os meus primeiros empregos foram ali no centro, aquilo ali era uma loucura de gente. E hoje você passa no centro, os comerciantes, cara, estão todos ali, cara, e esse Centraliza meio que virou o fio da esperança de retornar a vida no centro, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu às vezes faço críticas muito pesadas ao prefeito, mas esse projeto, para mim, talvez seja um marco que ele, talvez um marco que ele vai deixar na cidade, se isso ser aplicado de maneira correta. Mas nós não podemos também ficar querendo esticar isso para outras áreas. O que está precisando de salvação, gente? É o centro da cidade. Eu já vi discussão de querendo puxar isso para Campinas. Isso não vai dar certo, porque quando você... A prioridade tem que ser o centro. Campinas pode ser a posterior. Pode ser depois, só que não dá para pôr a mesma regra de Campinas ao centro. Por quê? Porque o centro da cidade nós estamos dando isenções de impostos lá, estamos diminuindo impostos, carga tributária, IPTU, ISS. Cara, se você for estender isso para outras áreas, você vai também ter um problema no caixa, e isso não está tendo na balança essa somatória. O projeto foi feito tendo uma balança, uma somatória, pensando no centro. Aí se o vereador chegar na Câmara e começar a colocar emenda demais, baseada em questões de mexer diretamente na carga tributária, ou seja, no orçamento do município, isso não vai funcionar, porque o executivo não vai ter condições de aceitar essas emendas. Então tudo isso precisa ser discutido de forma melhor. Aí viu uma discussão, tá tendo isenção demais para estacionamento. Cara, eu sou a favor de ter isenção para estacionamento. Sabe por quê? Não estão propondo rua de pedestre lá, onde vai ter ruas que as pessoas vão ter um lugar para ela ficar. Se você fecha ruas, você vai precisar, próximo dessas ruas que estão fechadas, estacionamentos. Então, sim, eu acho que a gente precisa não ser oposição por oposição e nem situação cega a todo tempo que chegou, você vai passando e provando. Então, eu acho que esse projeto Centraliza é um projeto bem interessante para a cidade e eu estou de olho nele. Vinícius, vamos voltar para o cenário nacional. Eu estou vendo muito barulho na internet em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu acho aquilo, assim, vamos falar uma linguagem mais simples, nojento. As pessoas tirarem proveito daquilo, e sempre existiu e vai existir, né? O que fizeram na pandemia não seria diferente agora. Mas trazer a culpa para o governo federal, trazer a culpa para a esquerda, é você minimizar o debate de algo muito complexo que está acontecendo no momento, né? Cara, politizar uma tragédia já é bem repugnante, né? O agente público que estiver no momento desse, politizando uma tragédia onde as pessoas perderam suas casas, seus animais, seus filhos, perderam tudo que lutaram a vida toda. Você imagina sua casa, você de uma hora para outra perder aquilo, a sua casa, seu esteio, seu lugar onde você vive com a sua família. As pessoas lá, cara, elas estão preocupadas hoje se tem água para elas beberem amanhã, cara. Aí chega um agente público e querer politizar se é culpa de A ou de B, cara. Cara, extirpa esse cara da sua vida, ele não serve para receber seu voto. Então, assim, eu acredito que é uma maneira, assim, de... É um momento, cara, que o Brasil precisa se unir para poder salvar o povo gaúcho, para dar assistência, para dar ali
um gesto, Não, e eu toquei nesse assunto ato. porque tá tão complicado unir que tudo que aparece vai pro extremismo da polarização. Cara, Tudo. assim, ó, por exemplo, teve o show da Madonna aí agora. Os caras já tá falando que a Madonna não devia ter vindo pro Brasil, que tava ali. Tinha que cancelar o show. Não sei o que. Agora estão. Cara, assim, eu acredito que é o seguinte. Nem tudo que se faz atos que necessitam dessa esticação de corda, sabe? Esse esticar a corda, cara, e aí é onde é aquela cegueira que eu já falei aqui. Às vezes você tá tão cego, que não consegue enxergar, cara, que nesse momento é um momento de união, de caridade, de estender a mão. Poderia ser nós aqui, cara, se tivesse acontecido isso em Goiânia. Já parou pra pensar? Eu moro ali do lado da barragem ali. Não, a gente mora ali, né? Então, assim, o que acontece? Nós somos os primeiros ali, né, Vinícius? Vamos torcer e agradecer, que eu acho que é uma obra de engenharia perfeita, que nunca vai acontecer, mas se coloca no lugar daquele povo. Você queria alguém falando na sua cabeça que é culpa de Ciclano, de Beltrano? Ou você queria uma mão? Você queria ver uma notícia hoje, Vinícius, que eu fiquei, assim, indignado. Tava ouvindo um programa quando tava vindo aqui pro estúdio, e o cara noticiando o âncora de um deputado, acho que um deputado, não sei se estadual ou federal, que querendo audiência, querendo like, simulou usando um jet ski, resgatando 2 crianças, e depois foram descobrir, não tinha nada de resgate, o cara tava querendo like. Tem lógica, gente. Recentemente, cara, nós tivemos um vereador do Rio de Janeiro que foi pego lá fazendo cena de dando comida para uma criança num sanduíche lá, salvo engano, do McDonald's, e ele fingindo, era todo armado, né? E aí os próprios assessores tão repugnantes começaram a denunciar esse cara foi caçado. Você acredita que esse cara conseguiu eleger a irmã e o pai como deputado federal ou estadual? Porque, cara, hoje o like, ele tá valendo assim. E eu admiro, às vezes, alguns parlamentares que eles conseguem ser eleitos apenas pelo telefone. Porque eu sou do modo tão tradicional de visitar, de ter que fazer reunião, de vir aqui te convencer. Cara, eu sou um bom candidato, meu projeto é esse. Os caras conseguem fazer isso tudo via celular. Isso é algo que a gente tem que... Pô, cara, tá de parabéns. Só que muitos têm usado isso para ter esse famoso like a todo custo, cara. E enganar. Virou muito mais um artista, mais um ator ou uma atriz do que um parlamentar, do que um político. Cara, então, assim, esse tipo de coisa, isso não me assusta mais, porque eu já vi muito ator que virou parlamentar usando o celular como ferramenta, infelizmente. A gente tem o deputado aí que lançou um curso agora, que pra mim, não vou citar o nome para evitar problema, mas que pra mim é um curso de ensinar como mentir, como enganar, como produzir notícia falsa, porque esse deputado, prefiro não citar o nome, foi eleito com fake news. E aí? E é tão engraçado, Vinícius, que eu tava conversando com uma pessoa mais extremada esses dias, e eles arrumaram um discurso agora de defender a mentira. Não, porque a TV também mente, fulano também mente. Faz sentido você defender uma notícia falsa? Pra mim não faz nenhum sentido. Pode ser esquerda, direita, pode ser você que eu te apoiei, porque pra mim o mais coerente, se eu votei em você e te apoiei, eu vou te cobrar mais do que o cara que eu não votei. Fiscalizar. Agora é o contrário, não. A pessoa vota em alguém, ele quer defender tudo que ele faz, porque não é minha ideologia política, é a direita, é os valores, etc. Mas esses valores é a qualquer custo, a custo de mentira, difamação. Aquilo lá não é torcedor de futebol, né? Porque É pior. Nosso time você defende a todo custo. Eu sou o Tigrão e aqui é Tigrão e pronto, acabou. Lá no parlamento, o político não é de estimação, gente. Você não vai ali defender a todo custo. Na verdade, qual que é o seu objetivo? Quando você deposita a sua confiança no voto, aquele cidadão, e olha só que para mim o voto é algo tão sagrado que é a única hora nesse país que o rico, o milionário, o cara que tem o primeiro ano do ensino médio ou que tem doutorado, pós-doutorado, cara, o voto dele vale igual. É a única hora nesse país que realmente você é igual perante todos os outros, na hora de
de digitar ali na urna. Então é um momento para mim, cara, que você tem que... Depende da maneira que você for usar aquele voto. Seu voto... Cara, por exemplo, eu tenho... sou engenheiro civil por formação. Cara, o meu voto vale igual o doutor que me deu aula, cara. O cara que me ensinou minimamente ali sobre engenharia, né? Então, assim... o meu voto de engenheiro tá valendo, cara, do meu doutor é igual, é aquele momento, cara, valoriza o que você tem, valoriza ali a única hora nesse país que você é igual realmente. E aí você começa até esse fanatismo, esse fanatismo louco, e é fato, a imprensa, ela vai criticar quem tá no poder, ela vai criticar quem tiver no poder. Você tem que fazer isso não mesmo. Tem. É o único fato. Por exemplo, se acontecer alguma coisa na política econômica do país, você vai criticar quem está no poder. Se o governo errou, você vai criticar quem está no poder. E por que todo fanatismo, seja o poder A ou B, eles estando na presidência da República ou no governo, os fanáticos começam a criticar a imprensa, falar, o partido da imprensa golpista, eles estão contra, eles não são... Cara, eles estão fazendo o papel deles de mostrar o que não está dando certo. E pode ver, o PT teve no poder, eles batiam na Rede Globo. O bolsonarismo teve no poder, eles batiam na Rede Globo. Fernando Henrique escreveu no livro dele, batendo na Rede Globo. Eu falei esses dias, um dia com um amigo, cara, pra mim a Rede Globo, com todos os seus defeitos, é a mais coerente que tem, porque foi criticada por todos eles. Se ela foi criticada, é porque ela é a mais isenta. Porque se ela não fosse isenta, ela teria um que estava aplaudindo. Eu não vi nenhum presidente aplaudir a Rede Globo até hoje. E não vai aplaudir. Ali é o canal de comunicação que a população tem de medir o que está acontecendo no governo. É lógico que tem editoriais e editoriais. Mas não tem como você correr. Agora cabe a você ter um pouco de formação de saber, cara, eu acho que isso não é bem assim, eu acho que pode ser por aqui. Mas você achar que aquilo é mentira... Alguém fazer uma peça fictícia no jornal das 8 horas pra mentir, pra te ludibriar, ou você fala, cara, pega aquilo lá, pega a informação, meu amigo, e vai ver a informação em xeque, procura outros canais, você vai ver que aquilo realmente tem fundamento. Ninguém tá fazendo novela com jornalismo. E lógico, o bom jornalismo, ele é um que escuta um lado e o outro lado joga isso pra você absorver o que de fato te serve. Só que não dá adianta você só querer observar ou absorver o que lhe convém ou que você torce para A ou B. Tem que ter racionalidade para você ver aquela informação e absorver aquilo da maneira que seja para o seu time que você torce ou para o outro que você torce contra. Todos eles têm e vão ser criticados. Não, e o mais impressionante é que quando você critica algo do governo atual só porque ele não é do partido que você queria, não é, como se diz, não é o time que você queria que ganhasse, mas você está vendo que algo pode ser benéfico para você, é uma coisa muito louca. Pode ser benéfico para você, mas você vai criticar, você vai tentar destruir algo que é bom para você só porque foge da sua ideologia política. É o que está acontecendo. Exatamente, cara. Os caras criticam projetos que são bons, que vai afetar na sua vida de forma positiva. E você, não, isso não presta porque é de fulano. Não, isso é bom porque o ciclano falou. Cara, isso é uma irracionalidade. Até hoje, eu nunca consegui, eu acho que nunca serei esse cara de ser extremado e apaixonado num lado político. Porque eu acho que eu falo um monte de groselha, erro todos os dias e mereço críticas o tempo todo. Todos nós merecemos críticas porque a gente erra todos os dias. Agora, como que eu vou ficar de um lado só? Eu já teve político que eu votei nele, depois eu critiquei e não votei mais. Eu acho que a consciência nossa deveria ser assim. Independente de qual político colocou o projeto, se ele é bom para a comunidade, se ele é bom para o meu país, eu tenho que apoiar, eu não tenho que olhar por conta da ideologia. E mais, eu não acredito, Vinícius, eu não acredito que nem a esquerda e nem a direita... O cara que é o mal do país é só um pensamento de mundo diferente do meu. Diferente do meu. E o que eu vejo mais complicado é que a polarização, ela pegou a galera pelo algoritmo. O que o algoritmo faz? Se você gosta de pizza de calabresa, ele só vai mandar pizza calabresa. Se você não pesquisa uma comida japonesa ou algo do tipo, você nem vai conhecer outro tipo de comida. Você vai comer a vida inteira calabresa.
e vai falar que Calabresa é a única coisa do planeta. Exato. É o que está acontecendo. E aí o cara não consegue assistir o outro lado, não consegue ouvir o contraditório. Fica preso dentro de uma bolha. Fica preso dentro de uma bolha onde só vai ver informação daquilo que agrada. E às vezes você vê que o mundo é muito maior do que aquilo. Há posições diferentes. Cara, veja posições diferentes. Tenta fazer um mix ali pra você tentar... cara, não ser... Desculpa. Esse cego que você tá sendo, cara. Veja outros lados. Cara, ontem eu tive uma reunião à noite e eu cheguei com uma situação que eu tinha convicção que era aquilo. Um comentário de uma menina de 21 anos mudou minha opinião, cara. Mudou minha opinião. Eu não dormi essa noite. Que bacana. Liguei pra ela e falei, você tá certa. Quebrou um paradigma. Que eu tinha certeza e convicção que era aquela maneira de seguir. Uma menina de 21 anos mudou minha opinião ontem à noite. Cara, é a coisa mais simples do mundo, cara. Você tem que reconhecer o que é bom, o que é ruim. Você ter sua formação. Não dá pra ser cego do jeito que tá sendo. E o mais interessante é que a polarização, ela, pra mim, ela emburrece as pessoas. Porque cada dia que eu estudo mais, Vinícius, eu tenho mais dúvidas e sou mais inseguro das verdades que eu tinha no passado. Com certeza. Agora, você conversa com essas pessoas, têm tanta certeza de tantas coisas. Nossa, esse político aqui é o melhor de todos os tempos. Não preciso nem falar o nome, que você já sabe de quem que eu tô falando. Não teve nada igual. Eu fico pensando, cara, mas como assim? Será que eu tava vivendo em outro mundo no momento que esse cara foi presidente? Porque não tem lógica. Como se diz, né? É aquele negócio que eu falei no começo da fala. Pessoal, existe vida além do lulopetismo e do bolsonarismo. Porque não adianta a gente também falar só do bolsonarismo também, mas tem os cegos também do lulopetismo também, cara, que, cara, cansa, bicho. Cansa. Então, assim, e aí, infelizmente, o que tá acontecendo? Vou pegar aqui para ser paritário, certo? Você tem ali 25% de lulopetistas que votam tudo cegamente e 25% do bolsonarismo. Pode fazer o que for que vota. Que é aquilo lá. Aí vamos supor que nós temos aí 50% que... Na verdade, sim, nós acho que não tem 50%, né? Deve ter ali uns 10 a 15 que tem esse bom senso de achar de um lado que colher as informações e tal, e deve ter 35% que não tá nem aí pra nada. Cara, infelizmente com essa conta, sempre vai dar um ou outro. O que é os 15%, aquele que é o racional ali, que pode fazer uma divisão, de tentar unir, ele sempre tá em minoria, infelizmente. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Ele só tem um ponto positivo, Vinícius. É sempre ele que decide a eleição. Sim. Exatamente. A galera me critica porque, não, mas você não poderia falar porque você não é esquerda e nem direita, você não tem o direito. Eu falei, tem, cara. E vou te falar mais. Eu faço parte do grupo que decide a eleição. Exatamente. O lado que eu pender é o que vai Eu só não consigo colocar no páreo o político que eu queria, porque vocês são mais fortes. Os extremismos levam os dois pro segundo turno. Exatamente. Mas, na hora de decidir... Eu vou pegar o mais ali que eu vejo que tem a capacidade de unir ou de fazer uma coalizão mais salutar para a população. Mas essa outra turma, que tá aí, os 35% que não quer saber de nada e os 15% que tem esse poder de decidir, eles precisam tentar conscientizar essa galera e tentar resgatar alguns dessa outra turma para a gente talvez chegar no momento de eleger de fato alguém que pensa macro. Alguém que pensa ali fora dessa casa. Ou talvez, Vinícius, o que eu chamo a atenção e eu te trouxe aqui para isso, para a gente falar para essa galera, porque aqui a gente não está defendendo nenhum lado, e nunca foi... Pelo contrário, sabe o que eu tô fazendo aqui? O lulopetista tá tomando raiva de mim, o bolsonarista tá tomando raiva de mim. Eu tô numa linha tênue muito ruim para quem é político. Mas eu tô arriscando, eu tô começando a levar isso, porque assim, o que é o político tradicional faz? Cara, eu vou falar pra minha galera, eu tenho 50% de cego ali, que eu com aquela turma ali, eu chego em qualquer cargo que eu quiser, com aquela outra turma eu chego em qualquer cargo que eu quiser. O que eu tô fazendo aqui, cara, é tentando criar uma nova camada, um bom senso para essa turma se unir também. Tem político de bom senso também, cara, nós não fica cego nem de um lado e nem do outro, não. Como é que nós vamos fazer isso, cara? Como é que é? É um desafio que nós temos. Você sabe o que eu acho que deveria ficar de reflexão pra galera, principalmente a maior parte da minha audiência que é empresário?
Quando você é empresário, que você tem um CEO, ou que você é pequeno, você tem um gerente, um gestor, se ele vai mal, o que é que você faz? Você demite. Você troca, coloca outro. Agora, por que na política a gente não pode abrir espaço para outro? Eu concordo, vocês têm o poder de colocar, colocou a esquerda, colocou a direita, agora colocou a esquerda de novo. Mas vamos pensar agora nos próximos pleitos. Cara, isso aqui já deu. Vamos avaliar aqui, não seria interessante trazer alguém com uma mentalidade nova, com um projeto novo de país? Porque assim, a minha maior crítica no nosso país é porque a gente não tem um projeto de país. A gente tem só um projeto político. Porque o cara... Por isso que eu sou contra a reeleição no nosso modelo de política. O cara entra para presidente, depois ele, nos últimos 2 anos, ele já trabalha para a reeleição. Nos primeiros 2 anos ele está desmontando tudo que o outro fez. Se tem a cara... É projeto legal, mas foi o Vinícius que fez, eu vou derrubar. Aí quando chega o próximo candidato, acabou ali, se ele foi reeleito. Chega o próximo candidato, vai fazer a mesma coisa. Vai desmontar parte do projeto que o Vinícius fez e vai começar o seu do zero. Vamos voltar longe, não? Você lembra da China, há 20 anos atrás? Que o Brasil estava bem posicionado na economia mundial? Olha o que a China virou. Porque a China, com todos os seus defeitos de ser um país comunista, lá tinha um projeto a longo prazo de país. Não era um projeto político só de um governo. Quem critica isso muito, e por isso que eu sempre fui eleitor dele, chama-se Ciro Gomes. O cara tem um livro escrito, tem um projeto de país. A gente deveria defender um projeto em sequência. Porque não tem como. Quanto tempo que levou para você chegar a deputado, Vinícius? Não foi uma formação? Formação. Você não fez um projeto de sequência? Dava para você quebrar tudo no outro... Então, assim, na verdade, esse posicionamento que você tem é você seguir um plano que às vezes... Por exemplo, vou dar um exemplo da Ferrovia Norte-Sul. Ótimo exemplo. A Ferrovia Norte-Sul, ela iniciou no governo Sarney, em 1988. Ela foi concluída agora no governo do Bolsonaro. Cara, quantos presidentes da República passaram e pelo menos cada um foi colocando ali um pouco mais de via, foi concluindo. E hoje a Ferrovia Norte-Sul é uma realidade do nosso país. Por quê? Porque foi algo que teve um início num governo e terminou em outro, independente de ideologia política. Então, assim, essas questões, elas precisam ser... A Ferrovia Norte-Sul, apesar de você ter várias críticas da morosidade, da demora, uns foram prioridade mais para uns governos, outros não, faz parte, mas foi algo que se acabou, nós estamos falando aí de um projeto que demorou mais de 30 anos para acontecer. Então, assim, qual é a sementinha que esse governo está plantando agora? Que daqui 30 anos a pessoa vai estar dando continuidade nele, que você vai ver, ó, a criança de hoje, que nasceu hoje, ela vai estar sendo usufruindo daqui 30 anos, 25 anos. Então, assim, essa continuidade, ela precisa ser feita, repensada, porque infelizmente é isso, essa polaridade, ela faz com que quem fez alguma coisa, nada prestou, e todo governo deixou seu legado, cara. Todo governo deixou seu legado. E eu tô falando só dos legados positivos, que, assim, todos, por exemplo... eu acho, por exemplo, a política habitacional do governo da Dilma foi uma política que, cara, muita gente deixou de pagar seu aluguel e foi para sua casa. Tem as críticas da forma que ele foi? Tem, mas hoje, se você for lá, ele tá bem. Fala, ó, agora tá o asfalto aqui na porta, o CAI chegou depois. É uma política habitacional, acho bacana. Do governo do Bolsonaro, cara, eu acho que o sistema de tecnologia do país, os aplicativos do Gov, foram algo muito salutares, que hoje melhorou demais. Hoje você vê as multas que chegam na sua lista, você tem um aplicativo Gov ali que foi algo que avançou bastante. Governo Lula agora, qual que é a marca que ele vai deixar? Outro mérito do Bolsonaro, horário de verão, redução do tempo de habilitação, que era 5 anos, ele estendeu para 10 anos. Então todo governo vai deixar seu legado positivo. Todo governo. O horário de verão eu achei o máximo, porque você não tem que eu era contra o horário de verão. Eu também detestava, só que aí eu acho que minha esposa já detesta que acabou com o horário de verão, que ela gostava quase mais. Eu falei, não, você tá ficando maluca, mulher, não é possível. Enfim, então assim, mas todo governo vai deixar seu legado positivo. Agora não dá para toda vez que chega alguém vai desfazer, dar continuidade, cara. Você vê, mudou-se o programa Minha Casa Minha Vida, mudou para Casa Verde e Amarela. Aí, por quê? Porque não podia reconhecer que Minha Casa Minha Vida podia ser bom, né? Então, assim, aqui também, ó,
Bolsa Tudo universitária. tudo. Aí mudou para Bolsa Probem, alguma coisa. Esse cara, não dá para reconhecer que o outro fez um negócio bacana, eu vou implementar. Sem contar que tudo isso tem um gasto, né? Com Quando certeza, você faz de isso. mídia, de algo que já está retomado, que já está consolidado o nome, a pessoa já acostumou. Então, assim, isso tudo a gente precisa repensar. E essa cegueira tem feito que as pessoas têm feito crítica por criticar sem poder, pelo menos, ali pensar de forma mais ampla. E se você vai voltar para política ou vai continuar como presidente de partido? Deixa eu te falar, eu nunca saí, na verdade. Nunca né? saiu, né? Nunca saí. Eu tive 6 meses de lapso. Quando aconteceu o que aconteceu comigo, eu falei para as pessoas mais próximas que não, acabou, eu agora vou cuidar exclusivamente na minha vida particular, né? Fiquei uns 6 meses intocado, não queria falar, não queria. Tive meu luto ali que... Igual você teve um luto quando você perdeu a primeira eleição, você lembra? Que você também não falava com ninguém. Foi um Só que foi um peso menor, né? menor, Você recuperou mais rápido. 2 meses eu já estava na rua de novo, e alegre, tive uma derrota eleitoral, mas uma vitória política muito grande. Então, você sai ali da primeira candidatura, enfim. Tive aqueles 6 meses, só que, cara, não tem jeito, cara, eu nasci pra isso. Papai do céu pôs a mão na minha cabeça e falou, meu filho, seu dom é servir. Acho que todo mundo tem um dom. Todo. Então, assim, eu cada um foi nasci pra escolhido isso. pra uma coisa. E aí eu volto a falar, política não é só candidatura. Hoje eu sou um dirigente partidário. Eu já fui um gestor da prefeitura, já fui um conselheiro tutelar, já fui vereador, já fui deputado. Então a política ela é muito ampla. Então, assim, por nascer para isso, eu tenho certeza absoluta. Eu não sei se eu vou voltar a disponibilizar meu nome para a urna. Não sei. Tem projeto, é lógico. Eu não quero, eu preciso. Mas como é que tá seus direitos políticos? Já foi hoje, até recuperado hoje, ou tá em processo hoje ainda? foi a gente acabou de entrar um processo hoje. Eu estou construindo uma tese nova. Entrei na Justiça Comum contra o meu antigo partido. Por quê? Porque querendo ou não querendo, eu tive ali perca salarial que eu deixei de receber. Eu tive meus nomes em todos os jornais, em todas as rádios, me chamando de político caçado. Então eu tive minha perca moral também. Então nós construímos uma tese junto com a minha banca de advogados, hoje pedindo uma indenização por tudo que eu perdi. A financeira, que foram meus salários, e a indenização moral também. Porque hoje eu estou explicando, eu acho que é a terceira vez que eu falo publicamente sobre esse caso. Uma vez foi no dia que teve a Bolsonaro se tornou inelegível pelo mesmo ministro que assinou minha cassação. Eu achei que era um momento interessante de eu provocar o debate. Aí eu fui lá no meu Instagram, fiz 4 páginas de comentário ali, falando sobre o meu caso. Você lembra que nessa época eu também te procurei, né? Você falou assim, não, Sim. Josmar, eu não quero vir agora, não quero participar Isso, agora. eu achei que era um momento interessante. E muita gente chamou eu no privado. Cara, eu nunca tinha ouvido você falar sobre isso. E eu tinha um pensamento que você... Pois é, porque o pensamento que ficou, cara, político caçado, cara, seu pensamento é ruim. Você não tem... o jornal não te procura pra você explicar. E quando explica é rodapé de jornal. Então eu tive afetou diretamente a minha imagem que eu construí a minha vida toda. Então a nossa banca de advogados hoje impetrou hoje com a ação contra o partido na Justiça Comum, pedindo indenização de tudo que eu perdi. Eu estava numa crescente muito grande profissional na minha carreira política. Eu fui conselheiro, vereador, 2 anos eu já estava deputado. Cara, e modéstia à parte, eu tinha uma reeleição Você tinha muito grande chance para vir a cara. prefeito se vir isso naquele cenário. Cara, os caras colocavam meu nome para qualquer pesquisa de prefeito. Você era muito citado. 4 pontos, citado naturalmente. Então, assim, eu tive um corte, uma interrupção forçada na minha trajetória política que ninguém pagou por ela. Foi uma injustiça, uma aberração jurídica que aconteceu comigo e ninguém pagou por ela. E eu estou entrando com a ação contra o partido. Vamos brigar no tribunal. Só que através dessa ação, automaticamente eu também estarei revendo meus direitos políticos. Na verdade, eu não perdi meus direitos políticos, né? Hoje eu tenho todas as minhas certidões. Eu perdi o direito de candidatar. Mas meus direitos políticos eu voto. Eu vou lá na urna e voto. Qualquer pleito eleitoral. Então eu não perdi o direito de votar. Então eu fiquei apenas inelegível. Eu não sou impedido de assumir cargo público.
Então, Mas para voltar a candidatar, você teria que, meu ver, Então, outro tipo de processo. isso, porque assim, em 2026 eu já posso candidatar. Ah, Eu tá. já posso. Só que eu quero no tribunal demonstrar a injustiça que aconteceu comigo. Eu quero uma decisão judiciária reconhecendo o que aconteceu comigo. E agora eu vou ter mais tempo. Eu não tenho outro lado concorrendo contra, querendo tomar um mandato. Eu vou ter mais tempo para explicar para o judiciário, principalmente na justiça comum, quem é o verdadeiro culpado. Porque todas as decisões que falam lá que aconteceu, elas falam, ó, o partido usou, o partido fez isso. E eu fui o penalizado. Então, e o partido? Então, isso tudo a gente está impetrando uma tese nova, inclusive ela vai servir, essa tese, para quem perdeu agora também os mandatos na Câmara Municipal, de forma que o partido errou, também na questão da cota de gênero, foi um erro exclusivo do partido, o parlamentar não tem nada a ver com aquilo, está perdendo o mandato, perdeu o mandato. Perdeu. E O cara acaba sendo prejudicado por um erro do partido. Por um erro de um dirigente partidário. Então, a partir de 2026 eu já incorri os 8 anos, eu já posso candidatar em 2026. Agora, se eu for candidatar, é outro debate, depende de uma série de fatores, circunstâncias daqui para frente. Aí é vontade própria, convencer esposa, mãe, filho, filha. Mas você quer saber sua força? É só você ouvir os concorrentes, porque o que eu já ouvi aí nas conversas de bastidores, o pessoal teme seu retorno. Se o pessoal teme, é porque você ainda continua forte. Eu não tenho dúvida que você vai acabar se convencendo de voltar em 2026. Essa questão é uma questão... Porque eu tenho ouvido isso sempre. É bem pessoal, cara. Essa questão de ir para a urna de novo é bem pessoal, porque ser candidato é algo muito pesado, cara. Ser candidato, você colocar o seu nome, E é cara, você expõe sua família, expõe todo mundo, né? A partir do momento que você tá ali... Você perde ali... essas redes sociais, cara, os haters, eles não têm pudor. Cara, tem uma menina de 16 anos que lê, cara. O cara me xinga, ela tá lendo. O cara não quer saber se você tem família, se você tem... O cara, quando faz um comentário ali, ele extrapola a esfera da crítica institucional. O cara criticar meu posicionamento político do que eu falei aqui hoje é extremamente natural. Eu subi numa tribuna e cara ofender sua família. Agora o cara, quando te ofende pessoalmente, de forma que extrapola a esfera política, aí ele já está ali mexendo muito com sua família. Cara, e nós, parlamentares, apesar da gente ter que parecer um Superman, porque você é um político, você quer ser um político realmente renomado, cara, você não pode ter cara de frouxinho, você fica doente, você tem tristeza, você faz supermercado, você vai no banco, você pega fila, você tem tudo isso, é normal. Agora, por exemplo, eu já sou contra aquele político que fica doente, tira uma foto no hospital. Ali, pra mim, eu sou meio caiadista nessa situação. O cara ficou doente várias vezes, você nunca viu uma foto dele doente. Você nunca viu uma imagem do Caiado ali fragilizado. Eu não sou, cara, eu fico doente também, já fiz cirurgia, mas nunca postar uma foto, tô aqui me recuperando, eu tirei uma foto, quando eu tô firme, tô recuperado, firme, pronto. Mas aquele negócio do coitadismo, o seu eleitor não te quer ver coitado, cara. Você tem que ser um cara ali firme. Só que todo parlamentar tem problema familiar, todo parlamentar, a mulher que manda, a minha que manda em mim, não tem jeito. E se você falar que eu não sou candidato, meu amigo, é muito difícil eu ser candidato. E todo parlamentar, cara, é uma pessoa que busca o filho na escola, o filho vai lá, às vezes é custoso, tem que ir lá levar um sabão da professora, é normal, cara, a sua vida é a mesma. Então, esse tipo de situação, quando você coloca a sua vida, você coloca o seu nome, disponibiliza o seu nome, cara, você pode esquecer, sua vida vai mudar. Por exemplo, eu tenho críticas a um blog no nosso bairro. Cara, tem um cara que tem uma rede social muito influente no seu bairro, ele é contratado por um gabinete de uma outra pessoa que não critica a outra pessoa, só bate nos seus adversários. Cara, eu não faria isso, Vinícius. Aqui, ó, desde quando eu comecei o podcast, eu já tive convites no interesse de cercear as minhas oportunidades. Não,
Aqui eu trago quem eu quero e aqui eu trago para te ouvir. Eu trago um cara de esquerda, eu trago um cara de direita, eu trago um cara comunista e tá tudo certo, porque a sociedade é plural. Eu também tenho as mesmas críticas que você tem a esse portal. E aí, que foi capitaneado por um agente que recebe. E aí, o que acontece, cara? Eles me batiam desde 2012. Ele era de um outro vereador que perdeu. Ele me batia em 2012. Aí ficou batendo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Eu fui eleito vereador. Aí me bateu 2016 e 2017. Eu me tornei deputado. 2018, cara, no meu processo eleitoral, de cassação, ele cobria a minha vida toda, cara, só de forma crítica. Nunca me mostrou nada positivo. E aí, o que acontece? Aí eu fui cassado, nunca mais tocaram no meu nome. Eu assumi secretaria de esporte, eu assumi time de futebol, eu continuo com o mesmo projeto social no Guanabara, que é lá o projeto Pequeno, lá no centro esportivo, lá com mais de 200 crianças atendidas de forma gratuita, tá lá acontecendo até hoje. Nunca mais tocaram no meu nome. Por quê? Porque eu tô inelegível. A partir de 2026, eu faço questão, toquem no meu nome de novo. Por quê? Porque é assim que funciona a roda. São extremamente vendidos. E isso sim é algo que a gente tem que começar a pensar nas redes sociais. Quando você vê assim, muito latente. A gente viu muito isso, a Jovem Pan fazia muito isso. Que era uma TV que estava ali para fazer publicidade para o Bolsonaro. E agora, então, quando o Bolsonaro perdeu, ela teve que mudar até o todo, mandou todo mundo embora, contratou outros, porque tem que mudar o viés, porque depende da verba do governo. Exato. Então, assim, cara, passa a informação como ela realmente é, né? Não tem problema, você precisa sobreviver lá, não tem problema você ter ali um cargo com o vereador, mas não se venda. Passe a informação, faça o bom jornalismo. Não produza que a população tem, porque assim, ficou tão assintoso que a população já percebeu. Aí quando você faz um questionamento ou um comentário, vai lá e apaga e bloqueia a pessoa para não ver mais a página. Então assim, isso ficou feio, tá sendo até ridicularizado já no nosso bairro. Vinícius, você que tá no meio aí, quero ver sua opinião agora do cenário goiano. O que tá se desenhando aí? Quais são os pré-candidatos que você acha que vai se apresentar bem, vai ter uma disputa legal no pleito para nossa prefeitura? Bom, estamos aí apresentados aí por algumas candidaturas já apostas, né? Adriana Corse, candidator do PL, que hoje é o Gayer. Vanderlan, ali de forma mais solitária, candidato. Sandro Mabel, com amplo apoio de partidos do governo estadual. Matheus Ribeiro, com apoio do ex-governador Marconi Perillo. Esses 5 e mais alguns candidatos que sempre saem candidatos partidos menores que marcam posicionamento. Hoje são essas 5 candidaturas que estão postas na cidade de Goiânia. Mas tem muita água para passar daqui para agosto aí, que são um período de convenções, né? Ali alguns... Por sinal, a gente está bem municiado, né? São bons candidatos. Sim, nós temos aqui... A maioria aqui são pessoas boas. Nós estamos aqui hoje refleto para... Você tem todo tipo de opção aqui, né? O cardápio tá farto, né? A única coisa que eu não queria que acontecesse é essa polarização burra. A minha preocupação é, porque o eleitor não faça isso. Não vote no seu prefeito ou no seu vereador só por conta de uma ideologia, que muita gente vota cegamente. Se o Vinícius é da minha ideologia política, eu voto nele de olhos fechados. Vamos falar rasgado aqui? Os candidatos que podem polarizar. É o candidato do PL e a candidata do PT, né? Essas são as candidaturas que podem polarizar. Cara, se isso acontecer, nós vamos ter um debate nacional numa eleição municipal. Nós vamos ter um debate... Mas já está se desenhando isso. Nós vamos ter um debate aqui do banheiro, de novo, unissex, do livro... Da religião. Cara, e quem que um é de Deus, outro é do diabo. Vai voltar o mesmo debate. Que um é de Deus, outro é do diabo. Quem vai discutir o cais do Guanabara? Quem é que vai discutir se o ônibus está passando na hora certa? Se minha rua está sendo limpa? Cadê? Quem é que vai discutir? Quem é que vai? Quem que vai se posicionar nesse momento aqui? E eu estou dizendo que eles não podem fazer isso, não. Eu quero é que os dois façam isso. Eu quero que ele conheça lá o Jardim Curitiba, São Carlos.
aí você vai lá pro Vera Cruz, roda lá pela Vila União, vai lá pelo Buena Vista, volta aqui, ó, no Parque Amazônia, vai pra região leste de Goiânia, passa, circula, vai lá pro Jardim Guanabara, pro Balneário Meia Ponte, vai conhecer o grande centro aqui, que é Bueno e tal. Cara, vamos discutir a cidade. O cara conhece a cidade? O problema é que quando tá caminhando para isso, Vinícius, quando caminhar para isso aí, vai ficar bom para os dois lados. Vai ficar excelente para eles e ruim para nós. Porque o que vai se discutir lá vai ser ideologias, não vai discutir projeto de cidade. Cidade, qualquer cidade. Um vai falar que é de Deus, o outro vai acusar que o outro é do demônio. É só isso. E aí, nós, mais uma vez, temos um grande risco de passarmos mais 4 anos reféns de uma situação que nós deixamos de discutir realmente o que interessa pela cidade, pela cegueira institucional que eu já estou apontando desde o começo do nosso bate-papo aqui. Então, assim, vamos discutir a cidade, vamos discutir Goiânia. E assim, cara, nós temos 5 candidatos aqui que tem potencial para fazer isso. Só que tem um que está levando só para esse lado. E infelizmente, moçada, esse lado da polarização nós já demonstramos aí que às vezes não funciona. Vinícius, pra gente chegar no final, você que foi já cotado para prefeito, se você hoje fosse candidato, qual que seria a sua principal bandeira? Qual que seria uma base de projeto seu para nossa cidade? Bom, primeiro, por conhecer bem a cidade, a minha primeira grande pauta seria cuidar das pessoas. Acho que Goiânia hoje precisa cuidar das pessoas. Sempre foi sua preocupação, né? Desde quando você começou, né? O motivo te levou para a política. Isso, né? Cuidar das pessoas, sabe? Assim, é lógico que as obras de infraestrutura, elas são muito importantes, e as obras de infraestrutura, talvez, elas são aquelas que ficam marcadas, né? Por exemplo, quando você constrói um grande viaduto, passa anos e anos e anos, a pessoa vai falar assim, esse viaduto aí foi o prefeito X que construiu, ou a Praça X, mas assim, nesse momento Goiânia, é lógico que precisa do zelo, do asseio da cidade, da limpeza da cidade, da grama podada, da lâmpada trocada, do meio-fio ali pintado, que o goianense gosta de ver a cidade alinhada, a praça florida, isso tudo é pertinente, mas nesse momento a cidade precisa de cuidar das pessoas, sabe? A criança precisa de uma assistência melhor, principalmente na área da educação infantil, da mãe, poder saber que o filho dela está bem assistido e ter ali a tranquilidade de trabalhar, e a criança exercer o seu direito de estar sendo assistido, tendo a alimentação correta, aprendendo a ler ali logo na primeira infância, de aprender. Precisa, cara, da saúde de Goiânia hoje, cara, assim, algo que nem acho que a imprensa até cansou de bater, tanto que não está falando mais, porque você vai no Cais de Campinas, onde que é o centro ali que centralizou todos os atendimentos pediátricos da cidade, cara, é algo que as mães chegam com o filho, é ato de desespero. Cara, descentralizar isso. Lá na região leste tem que ter um centro pediátrico, na região norte tem que ter outro. A saúde precisa voltar a funcionar, cirurgias, cara, esperando cirurgia. Eu tenho um amigo meu no Jardim Guanabara, Fernando, ele tá esperando a cirurgia dele de joelho, tá acamado, tem 2 anos, cara, 2 anos. Nós já entramos até com medida judicial, nem a medida judicial a Prefeitura de Goiânia está dando conta de cumprir. Então, assim, essa questão da cuidar das pessoas, da política de pleno emprego, e aí eu sou um cara muito favorável, acho que Goiânia passou da hora de ser uma cidade mais voltada para alguns polos industriais, seja de maneira mais limpa, sustentável. Goiânia ficou uma cidade só de prestação de serviço. Nós precisamos pensar uma cidade que gere mais emprego. Por exemplo, Aparecida teve um boom muito grande porque está gerando mais emprego do que Goiânia. E Goiânia, aos poucos, pode se transformar numa cidade dormitório porque não está gerando emprego em sua plenitude da forma que necessitava gerar. Então, eu a princípio, eu montaria um plano de governo pensado exclusivamente nessa questão de cuidar das pessoas, da melhor idade. A política pública hoje voltada para a melhor idade, cara, ela é muito pífia, de zelo, de ter o idoso poder ali praticar uma ginástica de manhã, poder público mesmo, ter esse posicionamento. E olha que é algo assim, cara, que para mim ele é uma política que você vai acabar se economizando muito. Um idoso que faz uma caminhada, que faz uma yoga, que faz um alongamento, ele é um idoso que vai ir menos ao cais. E é muito mais barato você cuidar de um idoso
ou de uma criança, ou de um adolescente, ou de um adulto, você dando saúde através do modo preventivo. Então, assim, eu ia muito por esse lado. Minha plataforma de governo, se eu tivesse a oportunidade de ser prefeito de governo, seria exclusivamente, neste momento, voltada para cuidar das pessoas. Vinícius, para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem que você quisesse. Como você falou muito aqui de pessoas, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Cara, eu ia chamar para responsabilidade. Cara, você está no ano de eleição, você tem a sua plena responsabilidade de fazer a melhor escolha pensando no seu futuro. Cara, para de votar por um favor, por uma contratação durante a campanha eleitoral, ou porque apenas um amigo pediu. Checa, você vai eleger aqui, você vai ter o direito de votar em um vereador, uma vereadora, ou um prefeito, ou uma prefeita. O seu voto é que vai moldar os próximos 4 anos. E, cara, 4 anos mal administrado, ele reflete em décadas para você corrigir. Então, eu ia chamar aqui a turma toda aí que puder estar vendo a responsabilidade de votar de forma consciente, sem essa polarização burra e cega. Escolher da melhor maneira possível quem vai te representar de fato, cuidar da sua cidade, que tem a melhor proposta para a sua cidade em 2024. Esse seria meu recado final. Show, show, show. Você que gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo episódio.